comemoração nacional. Amanhã é o dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em Santa Catarina, o Exército vai sair às ruas para orientar a população. O valor da Lei Rouanet para a Ponte Hercílio Luz diminui quase 40 milhões de reais. A estrutura segue em reforma e uma das etapas deve ser concluída daqui a 2 meses. Saúde da mulher. Exames de mamografia e Papa Nicolau serão oferecidos de graça em uma unidade móvel em Biguaçu a partir de segunda-feira. Declaração do imposto de renda vem com novidades esse ano. Uma delas é a obrigatoriedade de informar o CPF dos dependentes com 14 anos ou mais. E no esporte, pela 4ª rodada entre o Avaí, no sul do estado. E ainda os detalhes da rodada desse fim de semana, que vai ter outros 2 clássicos. O Figueirense recebe o Criciúma e o Joinville enfrenta o Avaí. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite, saúde da mulher. Serviços gratuitos serão oferecidos em uma unidade móvel do SESC em Biguaçu a partir de segunda-feira. A inauguração ocorre na segunda, à 1h30 da tarde. A unidade do SESC ficará instalada no estacionamento da Secretaria de Saúde, anexo à Policlínica. Entre os serviços gratuitos de saúde exclusivos à mulher, serão oferecidos exames de mamografia, Papa Nicolau e testes de manoximetria, que é a avaliação respiratória relacionada a fatores de risco de câncer, além de outras ações educativas. O foco é a prevenção de doenças e também facilitar o acesso de mulheres aos serviços básicos de saúde do município. Para ter direito aos exames, as pacientes devem fazer o agendamento nas unidades básicas de saúde. O serviço será oferecido de segunda a sexta-feira até o dia 15 de abril. Em média, por dia, devem ser realizados 24 exames de mama e 26 de colo de útero. Depois de Biguaçu, a unidade deve circular em diferentes municípios do estado. O valor da Lei Rouanet para a Ponte Hercílio Luz diminuiu quase 40 milhões de reais. A estrutura segue em reforma e uma das etapas deve ser concluída daqui a 2 meses. O Ministério da Cultura publicou no Diário Oficial da União que o valor disponível para a Ponte Hercílio Luz, através de captação da Lei Rouanet, será de 24 milhões e 700 mil reais. O valor representa menos da metade da quantia inicial, que era 64 milhões e 500 mil. Para conseguir essa verba, o governo do estado precisa captar o recurso através de pessoas físicas ou jurídicas. Isso porque os valores da Lei Rouanet não são concretos. A União abre mão de impostos para que sejam aplicados em iniciativas culturais. Desde que Santa Catarina conseguiu a aprovação da lei, há 4 anos, somente 3,4 milhões foram captados. Atualmente, a Ponte Hercílio Luz está passando pelo processo de instalação de treliças de sustentação. Essa etapa deve ser finalizada em abril e o prazo final para a conclusão total da reforma é 2018. O governo do estado anunciou que vai financiar a obra das cabeceiras da ponte de Congonhas em Laguna com recursos próprios. Com isso, chega ao fim a polêmica envolvendo os repasses das prefeituras. A partir de agora, o processo deve ser agilizado no local. A confirmação do financiamento via governo estadual foi confirmada pela Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão. O projeto das cabeceiras da ponte tinha prazo de finalização no dia 8, mas devido ao recesso de carnaval, será apresentado no dia 19. Após a apresentação do projeto e a autorização do orçamento, será feito o edital e a empresa vencedora deve ser conhecida já 45 dias após o lançamento. Após a divulgação do nome e do prazo de recursos, a ordem de serviço deve ser assinada. A polêmica envolvendo a obra se deu porque o governo do estado assumiu a obra, já apontando que as prefeituras de Tubarão e Jaguaruna teriam que fazer os acessos da ponte. Mas desde agosto de 2015, as obras nas cabeceiras foram interrompidas. O processo passou a ser assumido novamente pelo estado. Mas o processo de elaboração da licitação se estendeu até dezembro. Sem a contrapartida das prefeituras, a obra deve ser agilizada e concluída sem atrasos. E depois do intervalo tem o futebol. O Avaí perde para a Chapecoense e se complica na tabela de classificação. E tem as informações sobre a rodada do fim de semana com destaque para o clássico entre Figueirense e Criciúma.
Futebol, a Chapecoense mostrou mais uma vez porque é a grande favorita ao título do primeiro turno do Catarinense. Ontem à noite, em Tubarão, a vítima foi o Avaí. O jogo entre Avaí e Chapecoense começou muito movimentado. Logo aos 4 minutos, Rômulo ficou cara a cara com Danilo e o goleiro da Chapecoense o levou a melhor. Poucos minutos depois, foi a vez da Chape chegar com perigo. Boa tabela na entrada da área e Denner bateu cruzado. A bola passou muito perto de entrar no gol havaiano. As boas oportunidades não pararam por aí. Depois de uma cobrança de escanteio, o zagueiro Gabriel pegou de voleio e Danilo defendeu. A resposta da Chapecoense veio em seguida. O goleirão Renan falhou feio na saída do gol e o Ananias cabeceou na trave. 10 minutos depois, outra grande oportunidade para o Leão. Depois de um cruzamento da direita, a bola sobrou limpa para o garoto Wilker, que bateu firme. Danilo, mais uma vez, salvou a Chape. Só que nessa batida de boas oportunidades desperdiçadas, a Chapecoense aproveitou a última que teve no primeiro tempo. Ananias foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Kleber Santana foi para a bola e abriu o placar. A segunda etapa começou parecida com a primeira. Rômulo, logo no primeiro minuto, fez Danilo trabalhar. A diferença é que a resposta da Chapecoense foi mais forte. Logo aos 12 minutos, depois de uma boa jogada com o Maranhão, Gil cruzou e Bruno Rangel, sozinho na pequena área, cabeceou para o fundo do gol. Depois do gol, o Avaí buscou ainda mais o ataque e por muito pouco não diminuiu com um golaço. Rômulo, de bicicleta, botou no cantinho, mas Danilo fez uma defesaça e salvou o Verdão do Oeste. Aos 30, Rômulo saiu em velocidade e quando entrou na área, William Diego bloqueou o atacante com um carrinho. Os jogadores havaianos pediram pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir. 2 minutos depois, em mais um duelo entre Rômulo e Danilo, saiu o gol do Avaí. Como não conseguia vencer o goleirão da Chape, o atacante havaiano resolveu na habilidade. Driblou Danilo, deixou o goleirão no chão e bateu pro gol vazio, diminuindo a diferença. Só que a reação do Avaí não evoluiu. Apenas o garoto Chapecó, de fora da área, arriscou alguma coisa, mas muito pouco para conseguir o empate. O resultado já estava decretado. Avaí 1, Chapecoense 2. Eu achei que o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado. Por a gente ter uma equipe muito jovem, eu achei que os meninos sentiram o gol. A gente iniciou o segundo tempo de uma intensidade um pouco mais baixa, não conseguiu manter o ritmo, tomou o segundo gol, sentiu bastante. Depois, com as alterações, ganhou um pouco de força e voltou a buscar o resultado, mas infelizmente não conseguimos o empate. Se for ver chances reais claríssimas de gol, talvez até o Avaí tenha tido uma ou outra a mais. Muito clara, digamos assim, né? Muito clara. Então, mas o que vale é a competência. É aquilo que eu falei o jogo passado, não é o merecimento, né? Talvez o merecimento, o Avaí pudesse até merecer um empate, talvez, pelas chances criadas. Na Arena Joinville, o Jack ficou no empate com o Metropolitano e se complicou na tabela do campeonato. O jogo começou truncado na Arena Joinville. Quem começou assustando foi o Jack. Felipe Alves tentou o desvio. William Pop arriscou de longe. Nesse lance, Diego pediu pênalti e o juiz mandou seguir. Aí Rafinha tentou levar o Metrô pra frente, mas o chute saiu torto. Até que teve jogada bonita do Metropolitano. Léo Moura tabelou e achou o pé dentro da área. Ele dominou e bateu firme. Jonathan se atrapalhou, mas fez defesa. Aí no segundo tempo, o Metropolitano bombardeou o gol de Jonathan. Mas o goleirão estava sempre atento. E terminou assim, Joinville 0, Metropolitano também 0. Futebol você marca e ataca. Eu acho que o aspecto marcação foi muito bom. A gente sabe que tem que melhorar, algumas peças que precisam ainda melhorar ainda mais, principalmente ali o setor de criação, de finalização. E vamos conferir agora como está a tabela de classificação depois das primeiras 4 rodadas. No lugar disparado está a Chapecoense com 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. Na segunda posição vem o Criciúma com 7 pontos. Em terceiro lugar, o Alvinegro da Capital com 5 pontos. Na quarta colocação, o Brusque com 5 pontos. O Joinville é o quinto colocado também com 5 pontos. Em sexto lugar na tabela vem o Metropolitano de Blumenau, outro com 5 pontos. Na sétima colocação está a equipe do Avaí com 4 pontos. De oitavo, o Internacional de Lages também com 4. Na nona colocação aparece o Guarani de Palhoça com 3 pontos. E na lanterna, o Camboriú com apenas 1 ponto.
O Figueirense enfrenta o Criciúma amanhã, às 5 horas da tarde, no Orlando Scarpelli. O alvinegro precisa recuperar os pontos perdidos fora de casa para ter chance de vencer o primeiro turno. Para os pessimistas, o empate com o Guarani pode ter sido muito ruim. Para os otimistas, um ponto que pode valer devido às circunstâncias da partida. Em que lado será que Bruno de Bal se encontra? Tem os dois lados da moeda, né? Mas o Figueirense é um clube muito grande, não pode aceitar um empate, né? Contra o Guarani de Palhoça, com todo respeito ao Guarani. Mas esse ponto pode fazer muita diferença para nós lá na frente também, pelo fato de termos jogado o segundo tempo praticamente com a menos. De desfalques confirmados para o jogo de amanhã, apenas o zagueiro Bruno Alves, expulso contra o Guarani. O atacante Dudu volta de suspensão e o meia Iago volta a ficar à disposição depois de ser liberado do último jogo para resolver problemas particulares. Independente de quem está fora ou de quem volte, Dibal deve ter vaga garantida no time titular. Está conquistando o espaço dele. Não tenho pressa de chegar e jogar, acho que o dia a dia é quem vai dizer, né? Tem muitos bons jogadores na mesma posição que a minha, mas sempre respeitando meus companheiros, vou procurar meu espaço sim e procurar titularidade também. O técnico do Criciúma, Roberto Cavalo, diz que a tranquilidade na equipe não se abalou por causa da derrota para o Internacional, mas que sabe das dificuldades de jogar contra o Figueirense. Derrota nunca é fácil de digerir, mas Roberto Cavalo garante. O 3-0 para o Inter de Lages já foi assimilado. A tranquilidade sempre existiu, né? Não vai ser uma derrota que vai tudo por água abaixo, até porque hoje, para vocês terem uma ideia, 17 dias de trabalho, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O treinador encarou a derrota como algo normal, mas quando isso acontece, a torcida quer ver cobrança. E isso ele também garante que aconteceu. Nós tivemos uma dinâmica de grupo ontem muito importante, com o presidente falando com categoria, cobrando, porque ele também não gosta de perder. Eu gostei muito de ter ouvido esses atletas, porque ninguém mais do que eles estão sofrendo quando tem uma derrota. E apesar da derrota, o Tigre se manteve na segunda posição. Agora, o desafio é contra o Figueira. O atacante Jamie, ex-Sampaio Correia, apresentado ontem, está no aguardo da regularização e, se tiver condições, pode fazer sua estreia. Jogo difícil, jogo que o Figueirense vem brigando como nós aí pela segunda colocação, joga perante seu torcedor, joga dentro de casa e é um time que se mantém na Série A do Brasileiro. Mas nós temos condições e competência para chegar a fazer um bom jogo e conseguir a vitória. E nesse final de semana serão 5 jogos pela 5ª rodada do estadual. Confira. No sábado, às 5 horas da tarde, um dos clássicos da rodada. O Figueirense recebe o Criciúma às 5 horas da tarde no Orlando Scarpelli. Já no domingo serão 4 jogos. O Guarani enfrenta em Palhoça o Metropolitano às 5 horas da tarde. No mesmo horário, jogam Inter e Camboriú em Lages. E no outro clássico da rodada, o Joinville recebe o Avaí também às 5 horas da tarde. E encerrando os jogos do final de semana, às 7h30 de domingo, jogam Brusque e Chapecoense. E a seguir, mobilização nacional. Amanhã é o dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em Santa Catarina, o Exército vai às ruas para orientar a população. Depois do aumento nos casos de dengue de 2014 para 2015, Santa Catarina começou esse ano apostando na prevenção. E nesse sábado acontece o dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti e cada um de nós precisa fazer sua parte. No ano passado foram mais de 3.600 casos confirmados de dengue no estado. E 2016 começou preocupante. 155 pessoas foram infectadas pelo mosquito Aedes aegypti. 89 delas em Pinhalzinho, no oeste. A cidade pode decretar epidemia da doença se os números continuarem subindo. Nós temos que combater o mosquito, temos que impedir a sua proliferação, temos que impedir que o vírus circule no nosso estado, em especial o Zika vírus, em função de todas as implicações que ele tem. Ela tem assustado tantas pessoas. Outros 683 exames colhidos em Santa Catarina aguardam resultado para saber se são positivos para a dengue ou não. Casos de febre chikungunya não foram registrados apesar das 49 suspeitas. E quanto ao Zika vírus, 5 casos já foram encontrados por aqui neste ano.
Mas a precaução existe e a ajuda da população é determinante para controlar o mosquito, que pode transmitir as 3 doenças. 80% dos focos do mosquito no nosso estado estão dentro das casas das pessoas. Em Santa Catarina, 28 são as cidades consideradas infestadas pelo Aedes aegypti. A diferença entre a dengue e a febre chikungunya só pode ser confirmada através de exames laboratoriais. Apesar de bastante parecidos, os sintomas podem persistir durante meses, no caso da segunda doença. Já o Zika vírus pode causar microencefalia durante a gestação, motivo triplo para combater os focos do mosquito no estado. Neste sábado, o Dia D será realizado em todo o país. O mutirão deve contar com a ajuda das Forças Armadas. Aqui no estado, cerca de 4.000 militares devem ajudar no trabalho de conscientização e de eliminação dos criadouros do mosquito da dengue. Marinha, Exército e Aeronáutica, juntas, numa operação conjunta, estarão realizando esse esforço de conscientização da população. Nós temos todo o efetivo disponível em Santa Catarina, estará nas ruas, em todas as grandes regiões do estado de Santa Catarina, buscando contato com a população. E a expectativa é grande pela descoberta de uma vacina contra o Zika vírus, mas especialistas alertam que o processo é longo e demorado. Em outra frente, começam a ser realizados em Campinas testes rápidos que detectam a doença em 5 horas. Hoje, o resultado demora pelo menos uma semana. Juliana tem 30 anos e um sonho, ser mãe. Mas os planos foram adiados. Eu tomei essa decisão por medo. Como a gente não tem mais informações de como esse vírus age, a gente ficou assim, sem chão, sem saber para onde ir. Medo e incerteza caminham juntos quando o assunto é o Zika vírus e a possível relação com casos de microcefalia em bebês. Por isso, a notícia de uma vacina é cercada de muita expectativa. O laboratório francês Sanofi anunciou que os testes clínicos devem começar em 1 ano. Mas este infectologista pondera que o caminho até chegar a uma vacina realmente eficaz é longo e incerto. Uma vacina demora muito para ser produzida. Não é com 6 meses, 1 ano, 2 anos, é preciso uma experimentação na população geral, é preciso ter uma série de dados que permitam dizer que essa vacina realmente é eficaz e não produz efeitos colaterais e efeito duradouro. Há 1 ano, a doença era praticamente desconhecida da população brasileira. Nem se falava em Zika vírus por aqui. Hoje, ela está entre as principais preocupações das autoridades de saúde, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Isso graças à velocidade com que a doença tem avançado e também às graves consequências que ela pode trazer. As atenções se voltam também para a Olimpíada no Rio de Janeiro. A cidade deve receber mais de 2 milhões de turistas no mês de agosto. Nos últimos dias, autoridades olímpicas de países como Estados Unidos e Quênia teriam cogitado a possibilidade de liberar os atletas para virem ou não aos Jogos. A goleira do time de futebol dos Estados Unidos, Hope Solo, chegou a dizer que se a Olimpíada fosse hoje, ela não viria. Pesquisadores da Universidade de Campinas, no interior de São Paulo, começam testes rápidos para a identificação do Zika vírus na próxima segunda-feira. O teste vai ser feito com amostras de sangue, urina e saliva. O resultado sai em até 5 horas e a promessa de eficácia é de 100%. Atualmente, ele é feito apenas em sangue e o resultado demora 1 semana. Ele é um teste rápido, é um teste molecular, e não é um teste sorológico. Ou seja, o paciente tem que estar com o vírus circulando no organismo. Pelo fato de ser um teste molecular, ele tem uma segurança espetacular. E a seguir, a previsão do tempo para o fim de semana. As temperaturas devem subir. E ainda saiba o que mudou na declaração do imposto de renda deste ano. A declaração do imposto de renda vem com novidades nesse ano. Entre as inovações está a obrigatoriedade de informar o CPF dos dependentes com 14 anos ou mais. Acabou o carnaval e agora é a época dos brasileiros se preocuparem com a elaboração da declaração do imposto de renda. O prazo da entrega vai de 1º de março a 29 de abril. Existe agora a obrigatoriedade de informar o CPF para os dependentes e alimentandos a partir dos 14 anos. E os profissionais da área da saúde
e a advocacia, basicamente, precisam informar o CPF dos seus clientes, que antigamente, até o ano passado, era informado num valor global. As modificações consideráveis do ano passado para esse ano são essas. Todo contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.123,91 precisa declarar sua renda, valor que representa uma correção de 4,87% em relação ao ano passado. Se teve rendimento isento acima de R$ 40 mil, se teve bens patrimoniais com valor acima de R$ 300 mil e atividade rural no valor de R$ 140.619. Mesmo faltando um tempinho para a entrega do imposto, os contribuintes já podem se antecipar preenchendo todos os dados pelo programa Rascunho do Imposto de Renda. As informações contidas ali poderão ser utilizadas para a declaração com uma simples importação de dados. A expectativa da Receita Federal é de que haja um aumento de 2% no número de declarações neste ano. No nível Brasil são 28.500.000 declarações e no estado de Santa Catarina 1.150.000 declarações a serem entregues. Essa é a expectativa. Já o programa para fazer a declaração do imposto de renda estará disponível a partir do dia 25 deste mês, a partir das 9 horas da manhã. Se o contribuinte entregar depois do prazo ou se não declarar caso seja obrigado, poderá ter de pagar uma multa, que tem o valor mínimo de R$ 165,74. O final de semana será de céu claro e sol em todo o estado, com chance de chuva no fim da tarde. Isso devido ao ar seco que está sobre Santa Catarina. As temperaturas neste sábado seguem elevadas durante a tarde, com a máxima registrando 31 graus no litoral sul e oeste. No Vale do Itajaí e litoral norte, a máxima chega aos 30 graus. No Planalto Norte e Grande Florianópolis, as máximas ficam entre 28 e 29. E na Serra Catarinense, o amanhecer será de 12 graus. E nessa segunda-feira tem novidade na tela da Band Santa Catarina no retorno do programa Olhares. Quem tem as informações é a apresentadora Maria Paula. Olá, boa noite para você que está acompanhando o Band Cidade. Estou aqui para fazer um convite para você assistir nesta segunda-feira a nova temporada do programa Olhares, que vai fazer a diferença no seu começo de tarde. Estou te esperando a partir da 1 da tarde. Até lá. E a partir de segunda-feira estarei em férias por 15 dias. A todos uma boa noite, um ótimo final de semana e até a volta. Boas férias, Gregório, e eu espero vocês na segunda-feira às 10 para 7 da noite. Um ótimo fim de semana e até lá.